Eu quero iniciar agradecendo o convite à Carol e aos demais membros da comissão. Me sinto bastante honrado com esse convite e na difícil missão de substituir o professor Wagner novamente. Então, essa aí é realmente uma missão bastante que eu vou procurar me esforçar ao máximo e trazer alguma coisa para vocês. Pensei um pouco e coloquei a integração da história da matemática em sala de aula e eu vou dividir em 4 partes a minha fala para poder justificar até onde eu quero chegar. A primeira, eu preciso apresentar alguns pontos sobre a história da matemática na sala de aula, sua utilização, defensores e quem também é contra, para poder justificar. Posteriormente, um pouco da minha experiência e reflexão, os caminhos que eu teria para chegar à história da matemática, as experiências que eu desenvolvi inicialmente para constituir o modelo e até chegar nesse livro aqui, que está sendo, segundo a Carol, realmente está sendo vendido aí na frente, não é merchandising, mas esse livro ele foi publicado ano passado a convite do coordenador científico do Seminário Nacional de História da Matemática, que foi realizado em Natal, e houve a proposta e eu acabei apresentando essas ideias já um pouco mais elaboradas. E eu quero dizer para vocês que já existe mais uma outra elaboração em cima, não é nada pronto e finalizado. Então, essa é a ideia. O objetivo dessa minha fala é mostrar para vocês que é possível, a partir da constituição de um diagrama, que eu chamo de um diagrama orientador, você construir um texto de história da matemática e 2 conteúdos matemáticos que você pode utilizar em sala de aula. Eu estou trazendo junto a história dos conteúdos matemáticos, ou a evolução dos conteúdos matemáticos. Bom, vou procurar ser bem breve, para não... Olha, eu comecei em 2005, uma experiência bastante interessante. O chefe do departamento de matemática um dia chegou e disse assim: ó, você vai ministrar a história da matemática. Essa foi a minha situação. E nós tendemos hoje de manhã, acabou de falar nisso, a gente acaba repetindo aquilo que um dia nós fizemos. E foram os medidos seminários. Então foi lá que começou. Mas essa experiência decorreu depois, 2012. Eu passei de 2009 a 2012 fora, doutorado, depois 12, 13, 14, 15, eu vim trabalhando um pouco mais sobre isso. Bom, primeiro, tentar justificar o porquê dessa proposta. Em seguida, como ela surge, por que surge, né? Eu entendo que a história das ciências, eu coloquei a história da ciência, mas em particular a história da matemática, cada vez mais ela tem sido um instrumento utilizado por professores e pesquisadores. E há sempre uma tentativa de levar isso para dentro da sala de aula. É claro que nesse desenrolar existem diversos obstáculos e que eu vou também tratar um pouco desses obstáculos. Reconhecer a matemática, né? Tentar reconhecer a matemática como uma criação humana, que partir da busca de soluções para resolver problemas, é uma das maneiras, né? O que o Fung acabou de apresentar, né, pelo estudo dos artefatos, eu também estou procurando reconhecer isso. Isso está na história também, né? Tá? Assim como a gente pode olhar os artefatos, a gente pode olhar. Estabelecer comparações entre conceitos e processos, tudo isso são inserções do fato do passado que eu posso trazer para o presente. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é como trazer alguma coisa do passado para o presente e que ele tenha significado no presente. Esse eu acho que é o grande detalhe. Bom,
Lopes e Ferreira, né, apontam que a história da matemática pode tornar as aulas mais dinâmicas, interessantes, mostrar o porquê, construir um olhar crítico. Esse aí é um posicionamento que diz que a história pode fazer isso. Mas aí eu sempre, quando falo com os meus alunos, eu discuto com os alunos, eu sempre digo assim, então me dê um exemplo de. Pronto, quando coloca, me dê um exemplo de, começam os problemas. Porque é muito simples dizer que é possível fazer, mas eu não apresento exemplo de ou como fazer. Então, essa foi uma reflexão que me levou, né, a caminhar para esse ponto. Por outro lado, né, é muito comum ouvir alunos e professores que a história da matemática pouco contribui para a compreensão dos alunos e a compreensão da própria matemática. E é um desperdício de tempo, quando se deveria estudar, então, mais matemática, né, no sentido do conteúdo matemático. Essa desperdício de tempo, eu tive a oportunidade de ouvir, inclusive dos meus pais, quando eu disse que eu ia fazer doutorado em educação em história da matemática. A primeira disseram, você está ficando doido, porque você vai servir para quê? Essa foi uma dos questionamentos. Bom, dentro das listas de objeções, né, porque eu estou querendo colocar que nem tudo é um mar de rosas. Eu quero colocar aqui também que eu não defendo, deixar bem claro o meu posicionamento, que eu não defendo que tudo tem que ter história da matemática. Deixar bem claro. Que todos os conteúdos terão que estar envolvidos com história da matemática. O que eu defendo é uma diversidade de metodologias, de técnicas que você possa ter, e dentre elas a história, a TICT, modelagem, resolução de problemas, seja lá qual for. Essa é a minha posição. Né? Mas o passado da matemática não é muito significativo para a compreensão da matemática atual. Isso é um ponto importante. O caminho histórico é mais árduo para os estudantes que o caminho lógico. Isso é uma verdade. Victor Katz faz uma experiência em Grenoble, na França, sobre a história o ensino de álgebra linear, de estudar vetores LI e LD a partir de sistemas lineares. E a conclusão foi um caos. Ou seja, historicamente fazer esse processo, ele não rendeu um bom aproveitamento, segundo consta nos trabalhos. Né? Fala do tempo desprendido. E um outro detalhe, os textos destacam os resultados e não nos revelam as formas como se chegou. Isso depois eu posso falar um pouco sobre a questão das bibliografias existentes, sobre sua inadequadas ou inexistência. Pode mexer um pouquinho nisso depois, se for o caso. Bom, outro lado, né, você tem Struik que já vem a favor, defendendo alguma coisa a favor do uso da história, que é fazer o nosso desejo. Eu acho que isso aí é eu acho que quem vai fazer história tem esse principal, gosta, né? Não faz história só porque quer fazer alguma coisa. É porque a pessoa tem interesse, gosta da história, vai satisfazer uma curiosidade. Eu acredito muito nisso. O ensino e a pesquisa mediante o estudo de autores clássicos. E nos faz tornar mais interessante o ensino da matemática. Isso aí é verdade. Você pode partir de problemas práticos, problemas curiosos, fatos pitorescos, anedotas, uma série de outras coisas que você poderia ilustrar, poderia contribuir. Bom, mais em frente. A favor da história da matemática, isso aí é muito bem posto pelo professor Viratão da Brauch, né? Que as ideias aparecem como a evolução da humanidade. A própria linha que o professor Viratão defende dentro da ética matemática garante essa fala, né? Ele vai em todos os momentos da história e em todas as civilizações. As ideias matemáticas estão sempre presentes em forma de fazer e de saber. Então isso é próprio dele, quem estudou um pouco do professor Viratão. Bom, e também, que eu falei inicialmente, que eu concordo com o professor João Pedro da Ponte, quando ele afirma, né, que para a formação do licenciado, eu estou falando do licenciado de um modo geral,
deve ser pautada por uma sólida formação ética, cultural, pessoal, social. Não sei se vocês leram o artigo que saiu na revista Veja, em páginas amarelas essa semana agora. Então dê uma olhada, que é a entrevista com uma matemática de Harvard. E ela faz algumas colocações bastante interessantes. Eu não vou entrar aqui, deixar isso como curiosidade para vocês. Mas leiam, porque vou dar só uma dica. Ela está dizendo que engenheiros preparados para dar aula é melhor do que os licenciados em matemática. Ponto. É só para leiam a reportagem que vocês vão ver o que tem mais em cima disso. Bom, mas eu concordo também que trabalhar segundo metodologias de ensino e de aprendizagem diversificadas é muito bom. Isso contribui para o processo, não torna linear, não é enfadonho. E só tende a contribuir para o processo de ensino. Aí, de acordo com o Miguel Brito, esse Miguel, todos vocês conhecem, o Antônio Miguel Brito e a Alete de Jesus Brito, que esteve aqui até certo tempo aí na UFRN, a história poderia auxiliar os futuros professores a perceber que o movimento de abstração, generalização crescente passa por muitos conceitos e teorias. Essa também, quem estuda um pouco do professor Antônio Miguel e a Alete produzem, é nessa linha, nesse sentido de trabalho, e que eles acreditam que seja. Existem vários artigos, inclusive publicados nas EDTQ, onde eles defendem alguns pontos a respeito da história da matemática, uso da história. Aí eu faço bem rápido, estou fazendo mais rápido isso, para sobrar mais tempo para o final, que eu acho que lá é que merece a discussão maior. Algumas reflexões sobre a história, O que a gente acha que a história pode fazer ou a história pode contribuir. Dentre elas, a história dos conteúdos matemáticos pode ajudar o professor a facilitar o processo de ensino, proporcionar uma visão crítica e histórica da matemática. E de acordo com D'Ambrosio, situar a matemática como manifestação cultural, quer dizer, isso é mais, também volta àquela história caminhando um pouco para a ética, que ele tanto defende, mostrar que a matemática que se estuda nas escolas é uma das muitas formas de matemática desenvolvidas pela humanidade. Eu participei do programa Sem Censura Pará, na época do Congresso Ibero-Americano, e a Renata Ferreira, que é a entrevistadora, me fez a seguinte pergunta: professor, o senhor acredita que a matemática é para todos? Aí, vamos parar aqui um pouquinho para fazer uma reflexão. A matemática que o Arthur Ávila, que ganhou a medalha Fields há pouco tempo, não é nem para nós aqui. Então, não é para todos. Vamos começar por aí. Tá bom, então bora descer para a graduação. Então, a matemática da graduação é para todos? Se assim fosse, todos os cursos teriam a mesma matemática. Também não é para todos. Então, bora descer um pouquinho mais. Aí vai se discutindo, o que é de fato que tem que ser uma matemática para todos, Isso aí nós temos que fazer essa reflexão, qual livro, como, qual matemática nós estamos falando. Então vai o caminho nessa linha aí. Aí eu coloquei a seguinte indagação, tantas outras proposições, eu coloquei assim: que história pode isso tudo? Muita gente tem afirmado nos trabalhos publicados em história que ela é fonte de motivação, fonte de objetivos e métodos, fonte de problemas, instrumento de desmistificação, de formalização, de promoção de um pensamento independente e crítico, unificador dos campos, promoção de atitudes, conscientização epistemológica, revelador da natureza matemática, promoção de uma aprendizagem significativa e compreensiva e possibilita a resgate da identidade cultural. Foi por isso que eu coloquei a pergunta: que história pode isso tudo? Será que de fato? Então, quando eu comecei a discutir na sala de aula, eu apresentava e todo mundo concordava. É verdade. Aí, então, dá um exemplo. Toda vez que a gente perguntava, dê um exemplo, pronto, parava. Por quê? Porque nós concordamos que é, mas nós não sabemos como apresentar.
Acho que isso é um detalhezinho importante, que me fez refletir. Bom, aí eu vou contar um pouco da... Tudo isso que eu falei antes, foram reflexões que eu fiz ao longo do tempo que eu fiquei ministrando o curso de História da Matemática, até tentar chegar nessa constituição do modelo. E se vocês, aqui tem muita gente da licenciatura, um dos problemas que nós enfrentamos, eu vou dar exemplo para vocês. O livro que eu estudei, quando eu fiz licenciatura em matemática, é o mesmo que ainda se estuda hoje na licenciatura em matemática, que é o livro do Boyer. Esse o aluno fala, o livro do Boyer ainda continua sendo um livro de referência. Então, eu já tenho mais de 30 anos, de 5 anos de formado. Então, tem bastante tempo. Então, eu diria que nós não mudamos, né? Então, isso aí é uma coisa que fez refletir sobre esse modelo. Então, encontrar bibliografias também é difícil. Bibliografias que tratem com temas específicos ou sobre a história de alguma coisa. Isso me fez também refletir. E o principal, eu tenho 2 horas de aula por semana, num curso de História da Matemática durante um ano, na graduação. O fazer o quê? Essa foi outra pergunta. Como é que eu vou tratar a história da matemática em sala de aula, eu, na sala de aula dos meus alunos da licenciatura, se eu não sei como, dentro da imensidão da história, quais caminhos? Eu vou tratar por linha de cálculo, linha de álgebra? Não, vou tratar por personagem, então, vou pegar os grandes personagens e sair para discutir os grandes personagens? Também não foi, eu vou explicar os motivos, né? Mas pensando também no outro ponto, como esse aluno poderia ir depois para a sala de aula e fazer uso da história, que era outro ponto. Uma era eu em sala, e o outro era este que vai sair, como ele poderia fazer uso disso na sala de aula. Com 2 pontos. Bom, os questionamentos iniciais, né? Voltamos lá. Quando comecei em 2005, que foi logo no início que eu tinha colocado, eu comecei com seminários. E eu garanto para vocês, e nós sabemos, vamos fazer uma meia-culpa aqui, assistir seminário o tempo todo é chato. Tanto para o aluno quanto para o professor. Principalmente se não houver debate. Se não for fomentado o debate. Foi simples, bastou 2 pessoas fazerem perguntas ainda agora no fundo, e todo mundo se alvoroçou, que ele puxou outros assuntos, fez interligações, pronto, todo mundo se animou. Porque começou a haver um debate. Mas, de um modo geral, e não tem nenhum proveito. E depois dá um delete lá e acabou. Exemplo, que também me deixou preocupado. Deixa eu passar um pouquinho. Aí, em 2006, aí parece que gostaram que eu ficasse na história da matemática, aí em 2006 me deram tudo de novo. Mas a minha experiência de 2005 foi catastrófica, então vou ter que mudar, fazer alguma coisa. Aí em 2006 eu tinha 5 turmas de História da Matemática, 5 não, 4 turmas de História da Matemática, e eu peguei, então vou mudar. Eu cataloguei 210 personagens da matemática ao longo da história. Então, que é muito aluno, pode distribuir um para cada um, e nós vamos começar a contar a história olhando os personagens. Essa foi uma outra tentativa de acerto. Só que isso também não vingou, embora melhorasse, porque aí alguns seminários eu comecei a fazer, apresentar para os alunos, aí já tentava fazer, na apresentação deles, eu já procurava desenvolver um debate, eu fomentar o debate, então aí começou a melhorar. Mas, de um modo geral, eles contavam a história do matemático, isso ficava pautada na biografia. E quando trazia o que ele fez, ele basta dizer assim, ele contribuiu para o ensino de derivadas. Ponto. O quê? Como? Quando? Que época? Isso tudo começou também a trazer inquietações. Eu digo, não, vamos então melhorar. Aí,
na apresentação, né, os 210 matemáticos, e eu também comecei a verificar duas outras coisas. A matemática que nós estudamos, é século XVI, XVII, 16 para cá, né? E 16 para cá, século XVI para cá, nós já temos história do Brasil. E também eu percebi que parecia que a história da matemática não tinha nada a ver, estava muito distante das coisas que já aconteciam no Brasil. Então eu comecei a me preocupar em trazer para dentro da sala de aula também a história da matemática no Brasil. E o Pará tem 400 anos, completou agora, em 2016. E teve uma grande influência portuguesa, jesuíta. E eu comecei também a fazer a história da matemática no Pará. E você começa a descobrir muita coisa. E nessas descobertas, eu digo assim, poxa, mas eu comecei a perceber nas apresentações dos matemáticos que se falava de Gauss, se falava de Euler, né? Falava de tantos outros, de Fermat, mas aí vinham as perguntas assim, básicas, né? Que período viveu Fermat? Não quero saber o ano de nascimento e morte, quero saber o período. O que acontecia naquela época? Qual era o cenário? Quem mais trabalhou com Fermat? Quais eram os contemporâneos do Fermat? Se o Fermat contribuiu para o desenvolvimento da geometria analítica, como foi colocado hoje pela manhã pelo Irã, quais outros? Quem foram os precursores? Quem foi que deu os avanços? Aí eu estou falando de história do conteúdo. Então eu estou trabalhando em 3 vertentes já. Eu estou olhando a história do conteúdo, a história da matemática, do matemático e dos seus contemporâneos, e a história da humanidade. Porque a sensação que eu tinha é que cada uma corria com um duplo, paralelo. Você tinha a história da matemática, os matemáticos, os conteúdos, e cada um, a história da humanidade, e elas não se falavam. Então essa foi a outra preocupação. Bom, aí eu fui na trilha dos matemáticos. Eu vou tentar explicar o que é isso. Na trilha daqueles 210 matemáticos que eu havia selecionado, alguns trabalhos foram bons trabalhos. Aí eu peguei, tinha um aluno que estava mais próximo trabalhando comigo, e disse, professor, vamos elaborar quadros para a gente fazer a exposição? Uma boa ideia, pelo menos já vamos sair. Já comecei a pensar em fazer as tarefas de sala de aula da disciplina História da Matemática visando a produção de um quadro. Nós juntamos os melhores trabalhos nesse período, mas para isso, logo os primeiros trabalhos, eles estavam muito desorganizados. Cada um escrevia o que queria, da forma que queria, como queria. Eu digo, não, então eu vou começar a organizar, dar um direcionamento para a escrita. E aí eu entrei, os trabalhos têm que começarem a falar do matemático, tem que ter essas condições aí. Ou seja, nome, pseudônimo, frases, traços biográficos, relação com os matemáticos da sua época, os trabalhos produzidos, as resoluções, coisas de importância. E mais, né? Fotografias, fatos históricos, curiosidades, tudo isso deveria estar lá dentro do trabalho. Essa é a ideia. Ou seja, pegava o matemático, não ficava só naquela simples, já tinha mais alguns elementos que você poderia descrever sobre aquele matemático. E a partir daí, nós construímos, né, os quadros. Mas antes de construir os quadros, eu tinha mais algumas inquietações. E dentro dessas inquietações, né, tinha isso. Para quem e para que serve a história da matemática? Essa é uma inquietação que ainda persiste, né? Como fazer? A matemática é produzida individualmente ou socialmente? Ou será que nós nunca ouvimos isso aqui na sala de aula? Eu quero matar quem inventou isso. Essa é uma realidade. Né? Principalmente na educação básica. Que diz assim, eu quero matar quem inventou isso. Dá a impressão que foi um dia, sentou iluminado e apareceu aquele conhecimento, todo sistematizado. Aí começou outras coisas. Quais forças que impulsionaram? Né?
Por que essa descoberta foi tão importante? Tudo isso está dentro da história. Então eu começo a deixar de contar a história pela história e começo a fazer questionamentos na história que você está contando. Acho que isso é um ponto a ser discutido, se levantado. E o mais forte, que você me bateu bastante, é o que se pode fazer de história da matemática na sala de aula. Nós temos um conteúdo imenso para cumprir, uma sala com 40 alunos e com objetivos de atender também os exames que são passados pelo governo, as provas examinatórias. Então, isso tudo nos faz pensar e refletir o que eu posso dispor de fato para fazer alguma coisa em sala de aula. Pronto. Aí nós criamos, na trilha dos matemáticos, surgiu a coleção de quadros chamado Trilhos da Matemática. E em 2006, final de 2006, quando o Irã e o Carlos Aldemir foram lançar um livro lá na universidade que eu trabalhava, esses quadros foram apresentados pela primeira vez. Foram, de alguma forma, assim, um sucesso, porque nós não tínhamos nada parecido, e os quadros são esses, ó. Estava assim, ó, Trilhos da Matemática, ali tinha uma justificativa, não dá para ler, mas tinha uma justificativa apresentando a coleção, dizendo por que quem fez a coleção. E os quadros apareceram, aqui tem dois, bastante, esses eram os melhores. Esses quadros eram os melhores. E, claro que chamava a atenção, você ter 36 quadros, expostos numa galeria de arte, de 1,10 por 1,30, impressos na folha de PVC de 2 milímetros, de 3 milímetros. Então eram quadros bonitos, ficava vistoso aqui, um monte de quadros. E esses quadros, olhando assim de um ponto mais geral, tá aí, mais 4. Aí um amigo que era o responsável pela galeria de artes disse assim: Miguel, tem um problema. Ele é designer e artista plástico. Você tem um problema nos seus quadros. Para mim estava lindo, maravilhoso, todo mundo ia lá, gostava, ficava feliz, mas era o olhar do artista. Aí depois ele me chamou a atenção, e é uma verdade. Quando nós vamos assistir uma sessão de pôster, o que nos faz parar diante de um pôster? É a imagem, pronto, é a imagem. A figura, ou o interesse pelo tema, se você estiver fazendo um trabalho na área. Mas de um modo geral é a imagem, o que vende é a imagem. E os quadros tinham muito texto, era muito textual. Essa coleção ficou muito textual. Então, claro, foi uma experiência que também contribuiu para que eu vinha pensando em fazer. Bom, dessa experiência, esses quadros, eu digo que às vezes eu tenho um pouco de maluquice, eu resolvi levar para o Enem de 2007 lá em BH. Lá em BH, foi lá na UniBH. E eu levei os 36 quadros para o BH. Agora vocês imaginam, levar 1,30 por 1,10, folha de PVC, um negócio desse tamanho, e que não conseguia carregar e para despachar. Mas foi um inferno. Fez sucesso lá, mas depois a gente descobriu que, fazendo essas análises, essas reflexões, eu digo, não, tem que mudar e mudar ainda muito mais coisas. Bom, mais um pouquinho. Aí depois, com a aproximação, um dos responsáveis de me aproximar pela história da matemática foi o professor Rubens Lins. O professor Rubens Lins tem inclusive livros de história da matemática, e quando eu fiz a seleção do mestrado, ele foi 2 meses de aula com o professor Rubens Lins em análise do RM. Pronto, prova, quem tirou de 7 para cima está aprovado, de 7 para baixo pode ir embora. E foi ele que me incentivou. Aí depois o professor John Foss, posteriormente Irã, 2007, não sei o que foi que me deu na cabeça, mas nós fomos no mesmo ônibus, eu, Gisele e quem foi mais? Para Guarapuava, lembra? E a Márcia, foi? E a Márcia.
Não conhecia Gisele nem Márcia, sabia que ela depois vai descobrir que elas eram orientandas do Fóssil. Lembra disso? E eu fui lá em Guarapuava e apresentei a proposta para levar o seminário de História da Matemática para Belém do Pará. E pior, aceitaram. Aí lá foi o seminário de 2009. Aí eu começo a me aproximar cada vez mais do seminário, da história da matemática. Em Belém nós tivemos o Encontro Paraense de Educação Matemática. Em 2011 nós fazemos uma temática fases da história da matemática e da educação matemática na Amazônia. Isso aí, quer dizer, cada vez mais caminhando nesse sentido. Se nós voltarmos um pouquinho, né, fazendo uma reflexão sobre tudo isso que eu já falei, dos seminários, dos trabalhos produzidos, das tentativas, mas eu concordo muito com Lopes e Ferreira que falta de um referencial para a aplicação pedagógica da história. Deixa a sensação de que algo deve ser construído em relação às práticas pedagógicas. Então, quando eu li isso, eu digo, pô, esse é realmente algo que nós temos essa sensação de que nós não temos nada vinculado às práticas pedagógicas. Quando eu estou pensando nisso, em matemática, história da matemática na sala de aula, história dos conteúdos matemáticos na sala de aula. Então eu vi que isso aí cabia perfeitamente no que eu estava pensando. E algumas preocupações, que eu tinha observado. Eu conheci o professor Jaime Silva de Carvalho, em Pernambuco, durante um período em Pernambuco, e ele defendia que era possível fazer a história da matemática por anedotas. E ele explicou os motivos e eu achei plausíveis também. Mas eu tinha cuidado, procurava ter muito cuidado para não torná-la só como uma ilustração, presa a fatos isolados, nomes célebres, datas, fatos pitorescos, além de histórias fantasiosas. Porque algumas histórias que tem aí dentro da história, nós contamos e recontamos a história da matemática, nós nem sabemos se de fato é verdade. Algumas estão sendo desmistificadas. Dentre elas, aquela que figurava muito tempo no livro do ensino médio, que a fórmula de resolução da equação de segundo grau era a fórmula de Bhaskara. Hoje, graças a Deus, com o PNLD, isso aí já foi sendo revisto e sendo ajustado. Mas eram preocupações. Tudo isso são preocupações que você tem que pensar quando vai pensar em história da matemática na sala de aula. Aí, em 2013, eu aceitei um convite do Irã, junto com a Lígia Sade. Eles criam essa mesa aí, propostas práticas de uso de história da matemática na educação básica. Nós três, o Irã é o coordenador da mesa, e eu e Lígia Sade, 2 debatedores. Isso foi no Enem, em Curitiba. Nós fizemos essa mesa. E nessa mesa, eu apresento, vamos dizer assim, a primeira versão de algo que eu estava tentando sistematizar, que era o modelo, escrever o modelo. Então, esse modelo que eu vou apresentar, ele partia de um personagem, porque tudo que eu tinha feito, dos 210 nomes, caminhava em cima de um personagem. Aí eu fui lá e disse, é possível eu sair com Euler. Euler, para mim, como eu tinha na minha tese, eu tive que estudar o Lapenha, e o Lapenha foi um dos maiores estudiosos sobre Euler, segundo o D'Ambrosio, brasileiro, paraense. Então eu comecei a dizer, vou nesse caminho, olha, é mais fácil, mais apropriado. Aí eu digo, não, mas construir traços biográficos do Euler, depois os contemporâneos do Euler, porque a gente fala de Euler não sabe nem com quem ele trabalhou. Se o Euler trabalhou com dois dos Bernoulli, mas quais foram? Em que circunstâncias? Quais foram os motivos que fizeram com que o Euler saísse da Alemanha e fosse para a Rússia? Isso é da história, isso faz parte, mas está lá por dentro. Continuando. Depois, eu disse, tem que ter um fato, porque um fato diferente, um pitoresco,
quando você conta, você associa às vezes aquela pessoa. Você nem lembra da pessoa, mas foi aquela que fez tal besteira. Ah, lembrei. É sempre assim, né? E eu digo, olha, pega alguma coisa que todo mundo lembra e te olha. Ponte de Canisberg. É uma brincadeira grande. Eu falo de Ponte de Canisberg, você já associa a Euler e já associa também, né? Outras teorias mais recentes, como a teoria dos grafos, né? Que as pontes de Canisberg é a origem para a teoria dos grafos. Aí eu trouxe Guilherme de Lapeyne, tentando associar a história do Pará. O Lapeyne é paraense, se for um cientista paraense, morreu muito cedo, e um dos maiores estudiosos da obra de Euler. Ele escreveu durante 2 anos 12 artigos sobre Euler, dos quais 4 estão no arquivo Euler na Suíça e foram encaminhados para o governo suíço pelo Lapeyne. Morreu muito cedo. Bom, aí Lapeyne, para ser o físico, já tinha os traços biográficos que estavam na tese, então não foi problema. Depois dos trabalhos do Lapeyne sobre Euler, tem um trabalho que fala na Ponte de Canisberg, foi publicado na revista do professor de matemática, se não me engano, número 4 da RPM, da Sociedade Brasileira de Matemática. Então está lá nesse ano de 83, quando o Euler, no bicentenário de morte do Euler. Então ele apresenta lá o editorial e mais 2 artigos sobre Euler na revista 3 e 4, se eu não estou enganado. Posteriormente, faltava o conteúdo, né? O que eu vou estudar de conteúdo? Aí eu trouxe o conceito, né, de função. Esse é um conceito que se levou historicamente cerca de 400 anos para se consolidar. E nós queremos, às vezes, que o aluno em 2 aulas, lá no primeiro ano ou na oitava série, ele se aproprie desse conceito. Então, isso comecei a trabalhar. Agora, até então, eu não tinha trabalhado nada de conteúdo. Estava só falando de história, contando as coisas todas. No conteúdo, aí eu comecei a pesquisar os matemáticos que contribuíram para a evolução do conceito de função. E vi que era possível identificar nos livros de história as contribuições de diversos matemáticos. Mas foi uma penúria, porque os livros não trazem a história do conceito de função. É só pegar qualquer livro de história da matemática e procure lá função, e veja quantas páginas você vai ter que manusear para poder se apropriar desse conceito. Aí eu trouxe José Maria Filato Bassalo, é um físico e historiador das ciências, é vivo, professor José Maria Bassalo. Eu o considero como um dos maiores historiadores da ciência vivos no Brasil, e paraense também. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Bassalo, ainda quando aluno na graduação, e o professor Bassalo na sua casa durante 3, 4 horas sobre a história da matemática do Pará. Depois eu conto um pouquinho sobre isso. Ele, só para ter uma ideia, ele fez o vestibular, o primeiro vestibular do curso de licenciatura em matemática da UFPA, São José Maria Bassalo. Então ele tem uma história de mais de 60 anos de conhecimento sobre a história da matemática. Ele já está aposentado. Aí com isso eu trago a história da matemática do Brasil, do passado que teve bastante. Deixa eu voltar aqui, acho que volta aqui. Esse era o modelo. Eu gravei esse modelo aí, tem uma ideia, essa desse emaranhado todo, né? Eu digo, pô, mas isso não está dando muito certo para mim, porque não traz uma simplificação. Faltava uma simplificação. Esse que era o detalhe. Né? Eu não posso colocar tudo isso para o aluno, eu estou pensando para o meu aluno na graduação, para que ele pudesse fazer uso na sala de aula. Não esqueça que meu viés está aí. Aí eu digo, não, para fazer algumas reflexões. Aí eu comecei a fazer considerações sobre esse modelo. Né? Então eu tenho que construir primeiro um esquema primário para que eu possa, a partir dele, olhando esse esquema primário, eu construir um texto de história da matemática envolvendo história da matemática, conteúdos de matemática
história da humanidade e outras coisas que pudessem ser feitas. Essa foi sempre a minha ideia de como tentar organizar e as correlações, né? Aquele mundo de correlações que eu tracei aqui, aquelas linhas pontilhadas, era uma loucura. Não dava para ficar traçando daquela forma. Eu entendia que aquilo ali tinha uma certa complexidade. Bom, aí eu digo, vamos pensar em eleger quais aspectos seriam abordados, né? Não dava para fazer história, professor, vou fazer história da geometria. Esquece, vai escrever um livro. Não vai escrever um texto pequeno para ser utilizado em sala de aula. Não, e história da geometria vai buscar bem antes de Cristo, até geometrias euclidianas. Pronto, pode escolher onde você quer começar. Não, então eu vou estudar, vou fazer figuras, né? História das figuras planas. Eu digo, aí desgraçou também. Por quê? Porque também tem que remonta bastante. Como é que eu vou fazer esse apanhado para cá? Então, a escolha de que aspectos seriam abordados, aprofundados, o número de correlações, tudo isso foi sendo trabalhado, refletido, agrupado, até que, um belo dia, eu chego esse cidadão aí. Esse é o modelozinho mais atual. Aquele emaranhado todo, eu transformei nisso daí. O que é isso daí? Vou tentar explicar como construir esse diagrama que ele já veio estático para cá. Primeiro, eu tinha que eleger um conteúdo, porque eu não queria a história da matemática pela simples matemática. Eu queria a história dos conteúdos matemáticos para ser levado para a sala de aula. Eram os conteúdos que eu estava pensando. Então, primeiro passo, eu tinha que eleger um tema. Eu poderia eleger o tema conceito de função. Pronto, elegi o tema conceito de função. No momento que eu elegi o tema, eu tenho que ir, que não é na internet, os livros mesmo, aí eu tenho que dizer isso, porque a gente acha que vai fazer isso e vai na história lá na internet, vai conseguir captar tudo que quer, e não é bem assim. Aí eu vou aqui e começo a olhar aqui, a evolução do tema. Na evolução do tema, eu começo a eleger, do ponto de vista da linha do tempo, essa linha maior está numa linha do tempo, eu começo a eleger personagens. Eu coloquei aqui 5. Mas que personagens são esses? Eu estou colocando personagens porque nem sempre foram matemáticos, não tinha matemáticos de carreira fazendo as contribuições. Então, como eu só estava pensando no conteúdo, pelo amor de Deus. O trabalho começa assim. O diagrama, para eu constituir esse diagrama, eu tenho que pensar no conteúdo. Então, esse é o ponto. Então, eu pensava conceito de função e quem foram as pessoas que contribuíram com o conceito de função ao longo do tempo. Aí, vamos supor que eu tenha feito só os 5 lá, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E desses 5, eu decido que eu quero enaltecer um deles. Que pode ser o Euler, que pode ser o Lagrange, que pode ser outros que estejam mais para trás ou mais para frente. Eu escolho aquele que eu quero dar ênfase. E o que eu tenho sugerido? Escolher aqueles dos quais nós poucos conhecemos, porque os que já são muito batidos, a gente conhece muito, mas se falar de Dirichlet, a gente pouco sabe sobre Dirichlet. Então, a ideia era trazer alguém assim. Então, vou repetir, que o ponto forte está aí. Eu escolho o tema, que não pode ser um tema amplo. Observe que eu me dedico apenas no conceito de função. Só conceito. Aí depois eu construo. Eu não estou pedindo para fazer um texto já, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que você tem que saber quem foram os personagens ao longo do tempo que contribuíram para o conceito de função. Dentre eles, eu elejo um para ser o personagem principal. Escolhi um, não aleatoriamente, mas por querer que seja aquele. E ele tem uma data de nascimento e uma data de morte.
Aí, olha, bora pegar o Euler, porque o Euler todo mundo praticamente conhece. Aí eu faço a seguinte pergunta: quem foram os contemporâneos de Euler que não foram matemáticos e que tiveram importância na história mundial ou das outras ciências? Pegou, né? Começamos a não identificá-los. Ou seja, a sensação que eu tinha e ainda tenho é que esse grupo não é parte deste grupo, mesmo sendo os contemporâneos do personagem. Mas a sensação é que você tem outro grupo fazendo outras coisas em outros tempos. O que eu estou querendo dizer com esses contemporâneos? Os contemporâneos são aqueles que conviveram no mesmo período do personagem ali. Nas artes, o que acontecia, por exemplo, nas artes? Na filosofia? Nós não sabemos quais foram os grandes expoentes em outros conhecedores, ou outros mesmo, matemáticos, que tiveram outras contribuições que não fossem em função, mas que fossem em álgebra, em geometria e outras coisas, que também foram contemporâneos. Então eu separei dois grupos agora, hein? Eu tenho o tema, os personagens que contribuíram para o tema, os personagens contemporâneos que não contribuíram para o tema e que não precisam ser necessariamente da matemática. Tem alguns aqui, olha, que a flechinha só vai para cima, ou para doce, ela traspassa para cima e para baixo. Ou seja, é contemporâneo, mas também contribui para o tema ou contribui para a própria matemática. Aí, feito isso, aí vem a outra pergunta. E o que acontecia naquela época? Qual era o cenário mundial? Quais eram os... Aí aquelas forças que impulsionaram ou foram obstáculos para o desenvolvimento de dada matemática? Então, isso eu tinha que entrar com o cenário ou com a história da humanidade. Porque aí eu conseguia me localizar em algo fundamental: tempo e espaço. Eu entendo que isso era fundamental. Eu enxergava o cenário, sabia o que acontecia nas outras ciências, na própria matemática, escolhia um personagem principal e escrevia a história dos conteúdos. Essa era a ideia. Bom, mais um pouquinho à frente, ainda reflexões sobre tudo que eu falei. Mas eu não estudei a obra do Euler. E aí? Eu não estudei tudo sobre a evolução do conceito de função. Mas já existem diversas pessoas no mundo que fazem ou já fizeram isso. Como foi o caso do Lapenha, que foi um estudioso da obra do Euler, principalmente nas cartas de uma princesa da Alemanha. É só pegar um livro que foi publicado há muito tempo atrás, Talbão, o Biratã escreve da América do Sul, e ele fala do Lapenha como um dos maiores conhecedores da obra do Euler. E eu fui lá e disse: bom, então, mais para frente, olha, linha do tempo, o mais novo, recente. Aí eu coloquei aqui, ó, OP e OT. Quais são as visões atuais, ou de pessoas estudiosas, sobre aquele personagem? Qual é a visão que esses estudiosos têm sobre Euler? Então, essas pessoas eu trouxe para dentro do meu texto. Porque poderia ser diferente daquilo que eu penso sobre o Euler. Eu posso achar que o Euler sempre foi bom, mas alguém pode dizer: olha, ele foi muito bom nisso, nisso, nisso. Entretanto, ele destoa em outros aspectos. Então, essa análise mais atual, tanto do personagem quanto do tema, são importantes. Alguém vai estudar, vou dar um outro exemplo, sobre o cálculo. Você vai estudar sobre o cálculo, você vai estudar Newton e estudar Leibniz. Esse mesmo diagrama, no mesmo tema, ele pode ser montado uma hora com Newton e outra hora com Leibniz, que são enfoques diferentes. Eu vou trazer enfoques diferentes. E os olhares, a análise sobre o Newton e sobre o Leibniz são diferentes. Então eu tenho um outro olhar sobre o mesmo tema, fazer uma nova análise. Bom, mais um pouquinho.
Aí comecei vou seguir a ordem que eu falei da escolha, né? O tema, elejo um tema para ser apresentado, aí eu digo para a sala de aula. Aí eu não me preocupei se a sala de aula, qual o nível da sala de aula. Eu ainda não tenho essa preocupação, seja para a educação básica. Por enquanto eu estou trabalhando na sala de aula com modo geral, qualquer nível. Se você conseguir construir, ótimo. Não pode ser tema amplo. Porque toda vez que você abrir muito, você vai ter uma diversidade enorme. Não pode. Tem que ser uma coisa pontual, alguma coisa que precisa construir a evolução daquilo. Próximo passo, o personagem. Né? Na evolução do tema, eu elegi o meu personagem. Né? E aí eu vou procurar identificar, né, tudo aquilo que eu falei sobre o personagem, frases sérias, trabalhos, que é aquele que eu quero enaltecer, dar maior ênfase. Posteriormente, o personagem das matemáticas, né? O que tinha que fazer? Aquela listagem todinha que eu coloquei para vocês, tinha que aparecer. Por quê? Porque eu queria dar destaque. Então, por exemplo, no caso do Malbadan, tem pseudônimo. Outros casos, não tem. Alguns têm frases célebres, como tudo é número. Outros não têm. E assim eu fui escrevendo, né, tudo que deveria ter sobre o personagem. Volta um pouquinho. Aí. Os personagens contemporâneos. Apresente um resumo biográfico. Por que era importante apresentar um resumo biográfico? Para poder você se situar sobre quem era aquele personagem. Posteriormente, né, as contribuições não só na matemática, mas em outras ciências. E evite apresentar, eu coloquei naquela época mais de 5. Quando aquele livrinho saiu, eu tinha colocado mais de 5. Mas eu já vi que é possível colocar um pouco mais, desde que você consiga não tornar isso tão exagerado. O cenário mundial. Né? Faltou falar lá do cenário mundial, vou retomar agora aqui. Fatos históricos. Eu não queria que dissessem assim, houve a Segunda Grande Guerra no período de tanto a tanto. Não queria isso. Houve a Segunda Grande Guerra, explicasse o que era. Houve a Primeira Grande Guerra, explicasse o que era. Nesse período, a igreja perde forças e a burguesia tem ascensão. Por que isso ocorria? Esse foi o período do iluminismo. Então me diga o que é o iluminismo. Escreva lá um parágrafo dizendo o que é o iluminismo. E não apenas citando que ali ocorreu o iluminismo. Eu queria que isso estivesse completo no texto. Fizesse parte do texto. E colocar os obstáculos, né? Que de um modo geral não foram poucos, foram muitos. E a gente às vezes não consegue identificar. E os olhares atuais, que visando enriquecer diferentes visões e interpretações em cima do personagem principal ou do tema. Aí, voltando ao Euler, que foi esse aqui, o primeiro texto escrito, que foi esse aqui, conceito de função. Aí eu tinha personagens do conceito, Descartes, Leibniz, Bernoulli. Claro que o Euler está aqui dentro. Claro que o Euler está aqui dentro. Ele é o personagem principal, então ele tem que estar. Então eu consegui escrever a evolução do conceito de função baseado nesses 4 personagens, os 3 aqui embaixo, mais Euler. E eu apresentei em cima os contemporâneos de Euler, Gauss, Lagrange e Laplace. Ou seja, eu já comecei a perceber, né, quem contribuiu e quais foram as pessoas que conviveram ali com o Euler. Lá em cima, século das luzes ou iluminismo. Aí tinha que explicar, por isso que eu citei o que era o iluminismo. E aqui, o que La Penha e o Massala, que eram os olhares atuais que falavam sobre não falava sobre o Massala, falou muito sobre Euler, todos os dois falavam muito sobre o Euler, e o La Penha especificamente falou sobre o conceito de função. Então, pronto. Aí eu olhei esse diagrama, vejam bem, até então eu não escrevi texto nenhum. Até então eu só tinha as informações que eu poderia começar a desenvolver um texto.
Era, na verdade, esse diagrama ele fosse assim, um catalisador das informações, bora dizer assim. E com isso, eu fiz essa experiência numa sala de aula e um dos alunos que também vinham fez essa, que foi a Gabriela. Cálculo infinitesimal, aí ela colocou Newton, Berkeley e Cauchy atrás, claro que o Leibniz está aqui dentro, certo? E para cima ela trouxe Cavalieri, Torricelli e Wallace, contemporâneos. E lá em cima, a seção da burguesia e expansão do comércio. Então, isso já foi. E ela conseguiu aqui, ó, Abraham Robson. É um trabalho belíssimo do Abraham Robson, que ele discute o cálculo infinitesimal olhando para o Leibniz. Porque isso é importante. Você discutir e colocar um prisma. Então ele fez esse prisma. Então saiu um trabalho, eu coloquei para mostrar que era possível escrever um texto a partir. Eu não quis colocar o meu texto, eu quis colocar o da aluna concluinte do curso de licenciatura e mostrar que era possível escrever um texto a partir dessa ideia. E isso ela conseguiu fazer. Bom, posteriormente, já mais recente, a Sandy, se é o outro da Sandy, bom, não sei, números decimais. Aí ela pegou esses daqui, ó, números decimais, e trouxe o Simon Stevens para ser o personagem principal. E que de pouco conhece sobre Stevens. E lá em cima, olha, Cardano, Girolamo Bruno, Pietro Tadi, Galileu Galilei. Olha quanta informação eu começo a ter, né, olhando um único diagrama. E lá em cima, olha, grandes navegações, revolução do comércio e o calvinismo. Trouxe outra informação já da história geral. Então eu comecei a acreditar que de fato esse é um modelo que pode ser trabalhado, melhorado, para ser escrito um texto. E é possível escrever um texto. A princípio eu deixei solto, aí escreveram de qualquer forma, aí depois eu digo, não, tem que ter um roteiro. Vamos criar um roteiro para a elaboração desse texto, de modo que eu consiga reunir e agrupar todos esses elementos, tendo uma ideia do cenário mundial, um personagem principal com seus contemporâneos, que é a história da matemática, e a história do conteúdo matemático, que esse conteúdo poderia ser levado para a sala de aula. Então, essa foi a ideia. E escrevi isso aqui, ó, nessa ordem aí, mais ou menos, para ser apresentado. Uma introdução, que é natural. Nessa introdução, eu vou dizer por que eu escolhi o tema, aonde eu estou me apoiando para poder escrever aquele trabalho, como ele foi constituído, o que eu quero fazer. Quer dizer, é aquela famosa introdução que nós sabemos, né? O objetivo direto do trabalho, para onde e para quem pode fazer uso, qual é o nível que tem que ser uso, isso tem que estar tudo dentro de uma introdução. O cenário mundial. Nesse momento eu decidi ainda manter o cenário mundial. Eu vou primeiro me localizar em tempo e espaço, no cenário mundial, para depois, dentro do cenário mundial, eu mergulhar quem era meu personagem contemporâneo. Então eu consigo fazer isso. Personagem principal, esse é aquele que você vai dar ênfase. Mas quando você escreve sobre o personagem principal, você não vai escrever, né, o conteúdo. Não cita ainda que nesse momento está escrevendo sobre o personagem principal, você pode até dizer que ele contribuiu para o conceito de função, mas não vai tratar o conteúdo que ele contribuiu. Só vou dizer que ele contribuiu. Quando é que eu digo que ele vai contribuir? Aqui, ó. Quando eu olho o tema e os personagens que contribuíram. E de cada uma desses aí, eu entro com pequenos traços biográficos e o conteúdo matemático, tomando a linha do tempo, escrito cronologicamente. Então eu estou sistematizando de alguma forma aqui o conteúdo, que é o que nós queremos para a sala de aula, o conteúdo.
Posteriormente, os outros olhares sobre o personagem principal. Aí é tentar encontrar. Essa é uma parte difícil também, tentar fazer essa pesquisa mais recente. As considerações finais são as suas conclusões. Né? Retomar o seu objetivo, mostrar que o professor pode usar em sala de aula, qual o conteúdo, em que momento. Acho que essas são conclusões que você tem que colocar. E, voltando também, apresentar as dificuldades na elaboração desse texto. Porque uma das coisas que eu tenho discutido muito é bibliografia inadequada ou falta de bibliografia. São coisas distintas. Porque nós temos bibliografia, mas elas não estão adequadas para a nossa sala de aula. Do ponto de vista de uso didático, de associar o desenvolvimento de história da matemática e conteúdos de matemática na sala de aula. Então você tira aí diversas conclusões e que pode apresentar. Por último, as referências e a bibliografia consultada. Isso é um TCC. Não, isso é um trabalho de conclusão. Isso é um trabalho que é um seminário não. Essa experiência eu fiz lá no seminário de História. E ela foi muito boa, porque a turma que estava presente, você sabe que você está ministrando o curso também, foram 4 horas da manhã e 4 horas da tarde, né? Foram um curso de 8 horas. Eu apresentei tudo isso, e ao final das 8 horas, nós apresentamos 5 modelos de diagrama no quadro. Não, criar um modelo, sim, eu acho que tem, mas pedir para o aluno de graduação fazer um trabalho desse daí é um TCC. Carol, eu pretendo apresentar agora no Enem pelo menos 40 trabalhos desses. Dos alunos de graduação, eles estão com 1 mês de trabalho. E as aulas começaram agora. Mas a disciplina, ela é toda pautada nisso daqui. Não. Ainda tem as aulas. Tem as aulas normais, tem outras coisas que eu faço na disciplina, aí eu traço a história da matemática no Brasil, a história da matemática no Pará, aí vou discutir o campo da história, ou um pouco das ciências sociais, discutir dimensão, toda aquela parte da história, para poder você saber, quando vai fazer história, entender aonde está mexendo, qual eu estou trabalhando, e eu continuo minhas aulas normais. Dentro disso. Ainda tem seminários. É 1 ano que eu faço a disciplina. É 1 ano? A disciplina é anual. 2 horas aulas por semana. Por isso. 2 horas só. Ah, mas Aí, bom, esse daí, mas dá para fazer. Eu fiz essa experiência em 2 cursos de especialização com 1 mês de aula. Deu certo, o texto saiu. Porque, se você for fazer uma análise rápida aqui, aonde está a maior dificuldade? Na escrita. A maior dificuldade, vamos lá. Na pesca da internet. A pesquisa da internet é desgraça, é que acha que vai encontrar, e lá não tem. A maior dificuldade está em localizar a evolução do conteúdo. É lá que está o problema. O restante está posto. O restante não tem mais o que inventar, ele está posto. A essência é eu construir a evolução do conteúdo. Do momento que eu consigo perceber o conteúdo, o restante está posto. É só eu localizar. Então, a dificuldade é eu escolher um tema, ir para a pesquisa bibliográfica, que não, aí você sabe que aí esse é um entrave, e nessa pesquisa bibliográfica, que não é a internet, localizar pontualmente essa evolução. Do momento que você fez isso, o trabalho está pronto. E por último, esses olhares mais atuais, que teria que pesquisar um pouquinho. Mas o restante para cima é contemporâneo. Você vê período aqui de vida do personagem principal, tem um site agora maravilhoso, depois eu posso até passar, que ele traz contemporâneos em diversas áreas, de 3.000 anos antes de Cristo até 2010. É o Tutomé? Não é que Tuto? Eu não lembro o nome. Está em inglês, eu não lembro o nome.
em inglês. Mas é um site maravilhoso, que você seleciona assim, eu quero só das ciências, né? Ele apaga tudo e fica só da ciência, eu quero só religião, apaga tudo e fica só religião. É maravilhoso esse site. Então, por lá, você já localiza os personagens. E também tem um outro livro, eu até comprei essa coleção, acredite, mas existe Dicionário de Biografias Científicas, escrito em português. São 3 volumes grandes, enormes. É excelente essa coleção. Isso nos facilita escrever o trabalho como um todo, ou reescrever essa história. Então, aonde é que está o ponto crucial? A escolha do tema e a localização em tempo e espaço da evolução do conteúdo. Se eu consigo fazer isso, o trabalho está pronto. Depois eu vou fazer no meu, quero fazer. Está pronto. Bom, para finalizar, eu coloquei assim, observe que alunos e professores das diferentes áreas do conhecimento e dos diversos níveis de ensino passaram a ter mais consciência da importância da história da disciplina que ministram. Eu não estou falando exatamente da matemática, mas isso tem sido uma característica geral em todas as disciplinas que ministram, que essa consciência vem assumindo múltiplas formas e dado origem a diversas iniciativas. A minha proposta é essa. Aí fica a pergunta aí para vocês. Obrigado.